Alô, salve, salve, bom dia amigos da TV Sounic, da TV 247, bem-vindos ao nosso programa matinal de leitura dos jornais. Eu acho que essa luz não está muito boa, estou na sombra, vou então fazer uma ligeira modificação, acho que eu vou mudar de posição mesmo. E ao mesmo tempo vou mostrar um pouco desse parque maravilhoso em São Paulo de todas as manhãs. Deixa eu procurar uma luz mais favorável. Estou na sombra. Vamos ver aqui. Se eu ficar aqui, por exemplo, está melhor, mas ainda não é o ideal. Vou procurar um lugar mais apropriado. Talvez aqui. Bom dia, vamos chegando. Essa é a TV Sounic. Daqui a pouco vamos ler. Vou ler junto com vocês os jornais de hoje. Essa luz está bem melhor. Olá, olá. Vocês viram o título que eu coloquei aí, Meu ódio será tua herança. É um bang bang de 1969, do Sam Peckinpah. É porque o Brasil virou um bang bang, o governo, né? O Brasil já era um bang bang, mas o que virou bang bang agora é o governo. Com essa guerra entre Bolsonaro e seu vice. É uma guerra porque são todos militares. E militar é treinado para a guerra. Então quem esperava alguma outra coisa de um governo militar se enganou. O governo militar vive em guerra, arruma guerra. Dentro, fora, no Brasil, no exterior, tem que ter uma guerra em governo militar. Em 64, o governo militar arrumou uma guerra interna contra os comunistas. Tinha assim uns 1.000, 2.000 militantes de extrema esquerda envolvidos em luta armada. O exército tratou-os como se fosse um exército bem treinado de 100.000 homens, pronto, disposto a implantar o regime comunista. Não teve nada disso. Eram poucos militantes que estavam em treinamento, muito mal armados, tinham revólver, fuzil. Imaginem essa luta contra um exército, um exército brasileiro, com aviões blindados, enfim, é uma guerra totalmente desproporcional, mas os militares arrumaram uma guerra contra os subversivos, né? Os chamados subversivos na época. Agora esse governo militar está em guerra dentro dele mesmo, uma guerra interna entre o Bolsonaro e o Mourão. Esses ataques, no caso Bolsonaro, são na verdade ataques do Jair Bolsonaro. Ele terceiriza os ataques, aliás, como manda o professor Olavo de Carvalho, que deve ter lido Maquiavel, e o Maquiavel afirma exatamente isso em O Príncipe. Que os ataques têm que ser feitos por terceiros, não pode ser feito pela pessoa que quer fazer o ataque. Então, é uma guerra que não interessa ao Brasil. O Brasil não quer saber disso, o Brasil quer saber de crescer, de trabalhar, de estudar, de ter boas escolas, de ter bons hospitais, ter salário, ter grana no bolso. E o governo coloca o Brasil num bang bang. Meu ódio será a tua herança. Olha aqui o Globo, olha aqui a foto da primeira página do Globo. Olha aqui o Carlos Bolsonaro. Esse
Esse é o pivô do Bang Bang. Meu ódio será tua herança. Contrariando o presidente Bolsonaro, que mandou tirar de seu canal vídeo com críticas a militares, Carlos Bolsonaro refugiou-se no feriado num clube de tiro, de onde continuou a disparar contra o vice, sem atender ligações do pai. Ele reapareceu ontem no Rio. Essa sessão de tiros me lembra... Não tem pessoas falando muito alto aqui. Impressionante como tem gente que gosta de falar alto. Eu vou mudar para um lugar mais silencioso, porque distrai ficar ouvindo uma conversa de mãe com filha. Não ajuda em nada a raciocinar. Por isso eu vou sentar aqui num lugar mais silencioso, sem ninguém falando alto. Hein? Aqui está bem melhor. Olá, bom dia. Aqui está bem melhor. Então essa coisa de dar tiro para descontrair, sei lá, para desabafar, me lembra um publicitário, Enio Mainardi, é o pai do Diogo Mainardi. Muitos meus trabalharam com ele e todos sabem que o Enio Mainardi era um cara apaixonado por revólver, por armas. Olá, Wilkes Diegues, bom dia. Júlio César, bom dia, bem-vindos. Então, esse Enio Mainardi, grande publicitário, o criador de uma das frases mais célebres da propaganda, Tostines vende mais porque é mais fresquinho, é mais fresquinho porque vende mais. E ele costumava fazer brincadeiras, como assim, encostar o revólver na cabeça de um funcionário. Isso foi contado para mim pelo Milton Severiano da Silva, que trabalhou com o Enio Mainardi. O Enio Mainardi resolvia, de brincadeira, Arlete Sadi, bom dia. Ele de brincadeira encostava o revólver na têmpora do próprio Itaim. Ele fez isso como se fosse fazer uma roleta russa. E uma história muito conhecida entre os funcionários da agência dele, se não me engano chama Proeme a agência dele, mas não tenho certeza se é Proeme, talvez seja Proeme. Ele quando ficava com muita raiva, com muito ódio, ele ia para a fazenda. Parece que isso tem a ver com a perda de um cliente. Ele perdeu uma conta certa vez, ficou muito irritado, com muita raiva. Aí ele foi para a fazenda dele matar cavalo. Ele matava cavalo com tiro para relaxar. Então isso que me lembra o Carlos Bolsonaro indo praticar tiro ao alvo no meio desse bang bang em que virou o Palácio do Governo, Palácio do Planalto. Ali é uma rede de intrigas. Disputa de poder com vice tem referência histórica, escreve Merval Pereira. Salles nomeia PMs para a cúpula do Instituto Chico Mendes. O que Polícia Militar tem que ver com o Instituto Chico Mendes?
ele já havia escolhido outro PM para a presidência do instituto que cuida das áreas de conservação. Exército prende oficial por desvio de armas, matéria de Chico Otávio e Vera Araújo. Mais importante, autoridade no controle de armas que circulam no Rio no Espírito Santo. O tenente-coronel Alexandre de Almeida foi preso na terça-feira pelo Exército. Acusado de montar esquemas de desvio de armamento dentro do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da primeira região militar que ele chefiava. O inquérito policial militar investiga também se o oficial teria fornecido armas a milícias. Vejam só a contaminação das milícias, atinge até o exército. Esse oficial agia em conluio com o irmão, Rafael Felipe de Almeida, e com o Guerreiros Escola de Tiro e Comércio de Armas, de Serra, no Espírito Santo. Bom dia. Punição pesada. Facebook teme multa de 5 bilhões de dólares por vazar dados. Cecília Costa. Irmãos Karamazov. Tem um livro do Arnaldo Bloch, Os Irmãos Karamabloch. Os Irmãos Karamabloch. Trapalhadas em família viram um problema do país, escreve Miriam Leitão. Vamos ver aqui os colunistas do Globo. Olha, tem um título aqui, está no Globo. Olha aqui o título do artigo do Ascânio Seleme. Olha isso. Estão vendo aí, né? No início de 2003, Rita Lee recebeu pelo correio um CD caseiro, com um bilhete dizendo: "Fiz esse roquinho para você". Quem assinava era Moacir Franco, o veterano músico, ator e apresentador de TV. Aquele que criou a marchinha carnavalesca "Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí, pororororo, ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí". Rita, que se consagrou como vocalista dos Mutantes e depois estabeleceu uma sólida carreira de sucesso na MPB, mal sabia que estava prestes a ouvir uma pérola. Moacir, um dos mais conhecidos cantores brega da época, achava que seu CD sequer seria ouvido pela rainha do rock brasileiro, muito menos que ela gostaria do seu rockinho. A música Tudo Vira Bosta, eu lembro, Tudo Vira Bosta, bonitinha, que em 2003 fazia todo sentido, e ainda hoje absolutamente atual. A batida do rock é muito gostosa, mas o que sobressai do conjunto é a letra. Trata-se de uma canção de protesto, embora o autor diga que nunca teve essa pretensão. Numa entrevista concedida à Folha, logo depois do lançamento de Balacobaco, o disco de Rita que incluiu sua música, Moacir disse: "Como posso falar em protesto depois das coisas que o Chico Buarque fez?" Talvez o autor tenha razão. Talvez Tudo Vira Bosta não seja um protesto, mas sim uma constatação. Não importa o que você coma ou beba, não importa o que você consuma, tudo ao final
vai virar bosta mesmo. A letra vai muito além do arroz com feijão. Trata de política e religião, de bancos imperiais, de música e droga. E em cada um dos casos cantados, tudo acaba escatologicamente na privada. Vale reproduzir aqui pelo menos 2 trechos. Ambas as estrofes começam tratando de comida e terminam fazendo considerações políticas. Em 2003, o Brasil iniciava a era PT, com o governo de Lula. Escutando a música ou lendo a letra, a maioria haverá de concordar que suas considerações cabem tanto àquele governo quanto poderiam caber ao atual de Jair Bolsonaro. O ovo frito, o caviar e o cozido, a buchada e o cabrito, o cinzento e o colorido, a ditadura e o oprimido, o prometido e o não prometido, e o programa do partido, tudo vira bosta. A rabada, o tutu, o frango assado, o jiló e o quiabo, prostituta e deputado, a virtude e o pecado, esse governo e o passado. Vai você que eu tô cansado, tudo vira bosta. Essa letra poderia também ser lida como um hino ao relaxa e goza, uma vez que ela quase recomenda deixar de se incomodar com todas essas coisas que ao final vão mesmo abaixo pelo cano do esgotamento sanitário. No caso do governo do PT foi quase uma premonição, mesmo levando-se em conta os aspectos positivos, que não foram poucos, sobretudo no primeiro mandato de Lula. Não há qualquer dúvida de que o PT teve uma enorme dor de barriga e se desintegrou numa disenteria gigantesca. Difícil prever se o destino do governo atual será o mesmo. Embora seja ainda muito cedo no início de mandato, o caos dos primeiros 100 dias é de dar inveja a Jânio Quadros. Filo porque quilo. Eu conheci o Jânio, tive algumas conversas com o Jânio, estive na casa dele, do Morumbi, com o Fernando Mitre, diretor de jornalismo da Bandeirantes. Não me lembro por que motivo estivemos ali na casa do Jânio Quadros, nós dois. O governo Bolsonaro tem caprichado para errar sempre mais e sempre mais alto. Seguindo nessa balada, muito certamente o governo, agora fresco, acabará como terminou a mofada gestão de Michel Temer. Esse governo e o passado, tudo vira bosta. Na política, aliás, nem mesmo o autor da música escapou da sua maldição. Moacir Franco foi deputado pelo PTB de São Paulo por apenas um mandato, no final dos anos 80. Quando tentou voltar, candidatando-se a um cargo de senador pelo PSL, escolheu o ano errado e foi derrotado em 2010. Pelo PSL, talvez fosse eleito no ano passado, ou não. O fato é que viraria bosta, mais cedo ou mais tarde. Nós brasileiros temos a mania de dizer que o Brasil é maior do que qualquer buraco, não importa qual crise. Achamos que pelo nosso tamanho e porque somos espertos, nosso país não escorrerá pelo ralo. Não será despejado num rio qualquer, numa baía qualquer, como são jogados todos os dejetos que produzimos e que não são tratados nem dispensados adequadamente. O Brasil é grande, é maior que a maioria, nenhuma dúvida. Mas se dele não nos ocuparmos seriamente, se não tratarmos com muita atenção e toda dedicação, o desarranjo intestinal que se seguirá será memorável. Tudo vira bosta, tudo vira bosta,
Deixa eu ver se eu lembro da música. Ovo frito, caviar e cozido. Ovo frito, caviar e cozido. A buchada e o cabrito. O cinzento e o colorido. A ditadura e o oprimido. O prometido e o não prometido. E o programa do partido. Tudo vira bosta. A rabada, o tutu, o frango assado. O jiló e o quiabo. Prostituta e deputado. A virtude e o pecado. Esse governo passado. Vai você que eu tô cansado. Tudo vira bosta. Moacir Franco e Rita Lee. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Pararara. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Escreve Merval Pereira. A paranoia familiar é alimentada pela história, pois nada menos que 8 presidentes foram substituídos por seus vices desde o início da República. Questão de DNA, escreve Merval Pereira. A disputa aberta de poder em que o vice-presidente Hamilton Mourão está envolvido, não por acaso, não tem paralelos históricos pela violência das palavras empregadas por Olavo de Carvalho e seus pupilos, entre eles o Guinho, Zezinho e Luizinho. O Guinho, Zezinho e Luizinho, como passaram a ser conhecidos no meio político os filhos de Bolsonaro, que ele denomina carinhosamente como 01, 02 e 03, como se recrutas fossem. E ele é o recruta zero. O Bolsonaro é o recruta zero. O áudio está com ruído? O rádio está... O rádio não. O áudio está ruim? Ruído? Por favor, me dê retorno. Está ruim? Ih, espera aí. O que será que está ruim? Deixa eu arrumar melhor aqui. Talvez. Tudo vira bosta. Agora eu tô lembrando desse rockinho. Vocês lembravam da Rita Lee? Tudo... 15 anos. Já lá se vão 15 anos. Vamos ver se assim melhora. Dá para escutar, mas tem muito ruído. Vamos ver se melhora assim. Alô, alô, atenção. Recruta zero. Bolsonaro é recruta zero. E os filhos são recruta 01, 02, 03. Melhorou. Ah, legal. Então é que estava mal colocado. Continuando então, Merval Pereira. São seus recrutas. Sangue do meu sangue. E nada também acontece ali por acaso. Bolsonaro fala através de seu filho Carlos, o 02, especialista nas mídias sociais, a quem Bolsonaro atribui grande parte de sua vitória. Quando Bolsonaro estava internado, depois da tentativa de assassinato que sofreu ainda na campanha eleitoral, Carlos já evidenciou o que achava de tweetou afirmando que a morte do pai interessava não apenas aos inimigos declarados, mas a quem está por perto, principalmente após a posse. De lá para cá, a disputa só fez escalar, inclusive porque Mourão assumiu o papel de moderador de um governo que vive de intrigas e embates permanentes como estilo de fazer política. A paranoia familiar é alimentada pela história, pois nada menos que 8 presidentes foram substituídos por vices desde o início da República, por motivos variados, desde a morte do titular até o afastamento por impeachment. Desde o primeiro presidente,
Deodoro da Fonseca, cujo vice Floriano Peixoto assumiu com sua renúncia e, em vez de convocar eleições, governou sob estado de sítio, até Temer, que recusando o papel de vice decorativo, comandou uma conspirata política para assumir o lugar de Dilma, quando esta se enfraqueceu pelo fracasso econômico e se expôs ao cometer crimes de responsabilidade fiscal, a escolha dos vices sempre foi problemática. Uma disputa aberta, como a atual, mas não tão pouco sutil, aconteceu quando o general Figueiredo teve que viajar para a clínica Cleveland para colocar ponte de safena. O político mineiro Aureliano Chaves assumiu o governo e fez o mesmo contraponto de Mourão em relação a Bolsonaro. Chegava cedo ao Palácio do Planalto e saía altas horas da noite, a salientar a fama de preguiçoso de Figueiredo. Olá, Luiz Helena Dias Leite. O entorno do ditador não escondia a irritação e acusava Aureliano de deixar a luz acesa do gabinete presidencial para dar a impressão de que trabalhava. A eleição presidencial deste ano teve uma característica especial: o protagonismo de candidatos a vice. Os dois primeiros colocados nas pesquisas ficaram fora da campanha. Um definitivamente, outro temporariamente. Lula, por estar condenado em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro, tornando-se inelegível pela lei da ficha limpa. Bolsonaro, por ter sofrido um atentado à faca, que quase o matou. Muitos consideravam alguns candidatos a vice melhores que os titulares, como era o caso de Mourão, que já chamava atenção por declarações polêmicas, mas com a fala mansa e o jeito de quem desejava a pacificação política. Admitiu intervenção militar, mesmo fora da Constituição, falou até em alto golpe. Curioso é que sua escolha foi comemorada por Eduardo Bolsonaro, o 03, que disse que foi bom ter escolhido um candidato faca na caveira, referindo-se ao símbolo do BOPE. Para não valer a pena, bom dia, pensar em impeachment. No discurso, pouco antes de ir para a reserva, que lhe valeu uma advertência do comandante do Exército, general Vilas Boas, que ele chamava de VB, seu amigo de infância, disse sobre o governo petista: os poderes terão que buscar uma solução. Se não conseguirem, chegará a hora que nós teremos que impor uma solução. De lá para cá, Mourão vem afinando o tom, se aproximando do pensamento médio, do cidadão de classe média, condenando a censura à imprensa, por exemplo, ou avaliando que a saída do ex-deputado João Willis era ruim para a democracia, com bom senso e sem a visão tosca do grupo bolsonarista comandado por Olavo de Carvalho, que chamou Mourão de moleque analfabeto, ao ser definido pelo vice como astrólogo. Perguntado recentemente sobre as razões dessa mudança, Mourão disse que se devia à compreensão do papel institucional do cargo para o qual foi eleito. Estar na vice-presidência pelo voto, aliás, foi citado por ele como uma diferença fundamental com os militares do período ditatorial, que, aliás, não renega, dizendo que era um momento de guerra. Estou falando, era sempre guerra. Quando tem militar, tem guerra. Se não tiver, eles inventam. Bom dia.
que aliás não renega, dizendo que era um momento de guerra. E também, assim como Bolsonaro, considera o torturador brilhante Ustra um herói, embora tenha se abstido de falar no assunto ultimamente. Abstido é muito bom. Embora tenha se abstido. Abster-se. Embora tenha se abstido de falar no assunto ultimamente. Já a matéria na Folha de São Paulo, por isso que é importante ler vários jornais, não apenas um ou nenhum. Bom dia. Bom dia. Eu te admiro, viu? Quem Por traz quê? isso pra você? Como? Quem traz pra você O quê? esses aparelhos tudo na mão? Eu. Eu mesmo. Você é fora de série? Isso é uma televisão. Você é da televisão? Isso é uma televisão, Isso é uma televisão. É. Mas você também é da televisão? Bom, se eu estou falando aqui, sou da televisão. Eu tô Eu não é? falando. Isso é uma televisão, é uma televisão de bolso. Que felicidade. Agora cada um pode ter a sua televisão. Não é só a Globo, o SBT, Silvio Santos. Cada um pode ter a sua televisão. Essa é uma televisão. Ela está aqui no celular. Eu estou ao vivo, falando com todo mundo. E com a senhora aqui. E a senhora está passeando, fazendo exercício? Estou fazendo exercício, porque eu tenho 83 anos. 83, parabéns. Se não andar um pouco, e eu moro aqui encostado. É. Eu tive a felicidade de comprar uma casa aqui quase na esquina. Puxa, que bom, ao lado desse Eu morava na parque. freguesia do Ó. Que bom. Eu queria aqui, porque minha irmã morava aqui. Certo. E consegui comprar Que bom. sozinha. Que bom. Comprei, graças a Deus, 2 filhos, Sim. 51 e 49. Uma Que filha bom. e um filho. Que bom, que Eu maravilha. ando todo santo dia. Que maravilha. Eu vejo você sempre por aqui. Eu falei, mas como é para admirar, viu? Que bom. E a senhora trabalhou muito então, nesses 83 anos. Já viu muito governo aí, né? O que a senhora está achando desse tumulto, desse governo? A senhora está gostando ou está odiando? Olha, já não sei nem o que responder para você, viu? Porque, olha, o que eu mais detesto, posso falar na vida? Pode. Pode não ser sua opinião, você Claro, não tá comigo. não, pode Esse dar a sua imposto opinião. de renda. Gente, eu tô com 83 anos, eu economizei minha vida inteirinha, para não depender de filho. Eu não quero depender de filho de jeito nenhum. Se ficar na poupança, fica para eles. É pouquinho. Pelo menos me daria para eu me manter, chamar um médico, pagar uma ambulância. Imagina, tudo pouquinho que a gente tem, eles querem da gente. Tira tudo do imposto. E essa reforma da Previdência, essa aposentadoria que não vai dar nada, hein? O que a senhora acha? Nossa, R$400, né? Querem dar R$400 para quem se aposentar depois de... gente do céu, o que é R$400? Jesus amado. Por mês. Por Eles mês? Eles querem dar R$400. Eu recebo baixo do Estado, porque eu fiz 7 faculdades. Em vez de me dedicar mais ao trabalho, eu me dediquei mais estudando. Olha, se arrependimento matasse, vou te contar, a aposentadoria era a mesma se eu estudasse ou se eu não estudasse. Isso eles não valorizam. O estudo não é valorizado, O estudo não né? é valorizado de jeito nenhum. É. Olha, meu neto está formado agora. 22 anos, engenheiro. Eu gostaria só de perguntar uma coisinha assim para a sua opinião. Qual seria a sua opinião que ele deveria fazer, se ele quisesse, lógico, porque eu não abro a boca. De fazer o quê? O que ele deveria fazer? Que faculdade? FMU não era das melhores, mas ele era um dos melhores alunos. E a gente não tem aquela posição financeira. Sim. Eu não ajudo nada, porque se eu ajudar um, tem que ajudar 4. Sim. Eu tenho 4 netos. 4 netos. O que você acha que ele deveria fazer? Se você fosse ele, por exemplo, no dia de hoje. Mas que profissão a senhora está perguntando? Ah, não. Isso aí depende da pessoa. Ah, parabéns. Isso aí que não eu dá falo. para opinar. Eu não peço nada para ele. Eu peço assim, meu Jesus, o que for melhor para ele, mas fazer que eles peguem um caminho. Porque senão eles ficam dormindo tarde e levantando tarde. E não dá, né? Agora, só que eu não dou palpite, porque eu fiquei muito doente ano passado. Muito. Por isso que eu fiquei com imposto de renda. E quando é casa de repouso,
eles não pagam, não recebem Não recebe. para fazer o desconto. É. É um absurdo, né? Casa de repouso. Se eu não ficasse repousando, eu ficava em casa trabalhando. E não ia dar certo, porque eu não estava aguentando. Eu paguei médicos lá, enfermeiras, gastei uma nota. Uhum. A gente tem que ter uma reserva, né? É uma reserva qualquer, né? Tem que ter Deixa eu uma mostrar a reserva. senhora aqui, que todo mundo querendo saber quem é a senhora simpática que está conversando Ai, aqui. obrigada, Olha, tá nossa. vendo? A gente pode movimentar aqui a câmera à vontade, ó, tá vendo? Agora eu vou mirar para a senhora, olha aqui. Nossa, muito obrigada. Olha aqui, Olha que maravilha de paisagem que nós estamos vendo aqui. tá vendo? Aqui é saúde, coisa boa. Então, Eu só tenho que agradecer é uma, muito a senhora é uma brasileira. Como é que a senhora se chama? Maria Dirce Martins. Maria Dirce Martins, uma brasileira, 83 anos, É, firme. firme e A forte. senhora já viu quantos presidentes da República nessa sua vida? Quantos? Muitos. Nem Qual sei foi o como. primeiro que a senhora lembra? Ai, não lembro. Eu não quero nem lembrar, porque eu estou andando. Jânio Quadros. A senhora lembra do Jânio? Quem não... Não dá para esquecer, né? Como é que foi com o Jânio? Tá parecido com esse agora? Totalmente, Você acha que esse Bolsonaro tá parecido com o Jânio? totalmente diferente. Né? Diferente. Eu acho. É. Minha opinião, né? Não sei qual é a sua. Qual é a sua opinião Sobre o quê? sobre o Jânio e ele? Ah, são muito parecidos. Sei. Eu acho. Eu ia falar isso, eu não Eu- quis falar. São muito parecidos porque são muito... Eu não quis É. falar. É muito apegados naquilo que eles pensam. Não, mas esse agora é pior porque tem esses filhos todos. Ninguém elegeu os filhos, né? Como a senhora estava falando, né? Filho é ótimo e tal, mas cada um no seu emprego, O na sua Neto- coisa, não O é? Neto veio ficar quando eu estava doente, precisei dele, mas nem por isso eu peço a Deus que faça o que for melhor para ele. Porque eles que têm que escolher. Então, Agora, que ele é inteligente porque com 22 anos, formado nos da FMU, engenharia, ele estudou muito. claro. Então agora ele tem que desfazer o que ele fez, que ele gostava de estudar de madrugada. Então ele ficava até de madrugada estudando. Estudava. Se formou com 22 anos, nunca ficou numa matéria, com a graça de Deus. A não ser assim, segunda época, depois fazia uma ou duas, no máximo. Mas eu sou muito feliz. Nossa Senhora. Mas a senhora acha que filho devia mandar no governo? Filho de presidente devia mandar no governo? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Quem é? Essa política está muito difícil. Nossa. E tá virando um bang-bang, né? Arma, negócio de arma, tiro, eles só pensam Nossa, em você tiro, falou tudo arma. agora. Você falou tudo. Você está muito dentro da história do Brasil. Estamos todos dentro da história, né? Nossa, você então eu vejo aqui sempre. Eu tinha uma vontade de conversar com você, mas tinha um pouco de preocupação. Não, imagina, sempre que Fiquei quiser, contente. sempre que quiser, Muito venha felicidade pra conversar. você, então. Para a senhora também, Tudo muito de bom. obrigado. Seu nome? Alex. Alex. Tudo de bom, viu, Alex? Alex Sounick, da TV Sounick. Ah, é? Chama-se TV Sounick, a minha TV TV. Sounick. Nossa, que felicidade. Eu vou ver, viu? Obrigada. Tchau, obrigado. Olha aqui, tá vendo como é bom a gente fazer o programa num lugar público, porque as pessoas aparecem para conversar, as pessoas querem conversar, querem contar os seus problemas, querem saber dos problemas dos outros, querem trocar uma ideia. Por isso que eu fico aqui. Melhor do que ficar em casa, né? No quarto, ali, com as notícias da internet e tudo. Jorge Soros. Fale sobre Jorge Soros, queria saber a sua opinião. Jorge Soros é um bilionário, ficou rico com fundos de reserva, está apoiando causas progressistas no mundo todo, e eu apoio, evidentemente, porque ele é criticado pela extrema-direita, pelo Vítor Orbán, é criticado pelo Vítor Orbán, é criticado pelo Eduardo Bolsonaro, é criticado pelo Trump. E ele ajuda a Amazônia, ajuda os índios, ele luta contra os agrotóxicos. Então eu acho que ele é um bilionário consciente, e é um bilionário que está tentando ajudar. Eu acho que
Sempre achei que deveria ter uma limitação. Ninguém deveria ser dono de 20 bilhões de dólares. Devia ter um limite. 1 bilhão para cada um, máximo. Porque 1 bilhão já dá para você viver eternamente, né? Mas as pessoas acabam acumulando essa fortuna. Mas eu não acho que todas as pessoas que têm fortuna são vilões. Ah, o cara tem fortuna, então ele é bandido, ele é mau. Não acho. Não acho. Não conheço Jorge Soros, mas o fato dele apoiar causas progressistas, causas humanitárias, isso faz muito bem. Faz muito bem ao mundo. Então nem todos os bilionários são dignos de xingamentos, devem ser apedrejados. Não. Eu acho que tem que ver caso por caso, embora seja muito imoral, muito indecente alguém acumular essa fortuna, 25 bilhões, e outros com fortunas maiores ainda, né? E brasileiros, Jorge Paulo Lemann, por exemplo. O dinheiro acumulado não gera emprego. É isso, né? É uma grana que fica parada. O cara tem 25 bi, mas tá lá parado. É esse que é o negócio, né? E quem movimenta a economia são os pobres, somos nós, que gastamos no jornal, na padaria. Nós ganhamos pouco, mas movimentamos a grana. O cara que tem 25 bi não movimenta. Mas ele fica esperando a melhor hora. Ah, se não vier a reforma, eu não vou investir. Porque quando vier a reforma eu vou gastar menos. Então por que eu vou gastar mais agora? Não é? É isso. Uma das coisas da reforma, o que é? Os empresários não vão contribuir para a aposentadoria, só o empregado. Então vai ser um alívio. Porque ele não quer, então não vou investir agora, vou esperar. O investidor internacional, por que ele está esperando essa reforma? Porque essa reforma, teoricamente, vai encher os cofres do governo, digamos assim. Se é que vai, né? Mas é a promessa do Paulo Guedes, negócio de 1 trilhão em 10 anos, não sei o quê. E o governo tendo dinheiro para pagar suas dívidas, os investidores vão emprestar mais dinheiro para o governo. Esse é o mecanismo, né? Esse é o mecanismo. Mas o que antes da senhora simpaticamente aparecer aqui para conversar com a gente, contar essa história, a gente estava falando do Mourão, né? Estava lendo ali o Merval Pereira, falando da nova postura do Mourão, não sei o quê. A Folha de São Paulo traz hoje um artigo que explica essa mudança de postura do Mourão. Senador Major Olímpio dá cargo a ex-PM de São Paulo condenado por tortura. Olha aqui. Mourão muda a fala radical com treino de mídia e meta política. Matéria de Thaís Bilenque. Ele está sendo treinado. Essa fala do Mourão. Chegou o general da banda, chegou o general da banda, Mourão, vara madura que não cai. Mourão, catuca por baixo que ele vai. Mourão, vara madura que não cai. Mourão, catuca por baixo que ele vai. Escreve Thaís Bilenque. A modulação do discurso do general da reserva Hamilton Mourão, de teor radical quando estava na ativa no Exército, é resultado de um misto de orientação e instinto. Auxiliares que trabalharam na eleição, na transição e no governo, dizem que Mourão é convicto de suas opiniões. Mas, antes disso,
sensível para perceber o vento e ágil para se adequar a novos tempos. A postura do vice sobre aborto, Venezuela, causou ira na ala do governo ligada ao escritor Olavo de Carvalho, que vê nela interesse em derrubar o presidente. Seus filhos Eduardo e Carlos, este último especialmente, foram a público atacar Mourão. O vice está abatido, dizem aliados, chateado e irritado com a proporção que o caso tomou. Diante da crise, há na mesa da vice-presidência algumas recomendações. Entre outras, sugere que ele deixe a gritaria com os detratores, busque alinhamento de discurso com Bolsonaro ou exponha de forma franca o confronto. Caso Mourão opte pela terceira via, ficará clara a sua insatisfação com o papel que lhe foi atribuído por Bolsonaro. Mourão sempre disse que não queria ser um vice decorativo. Eu acho que é o seguinte, está na hora de acabar com o vice. Para que serve o vice? Para nada. Só para causar problema, intriga e gasta uma grana imensa, tem palácio para morar, tem empregados, tem viagens, tem verba. Para quê? Para que serve o vice? Se é para substituir o presidente, tem o presidente da Câmara. O presidente viaja, vai presidente da Câmara e tchau, substitui. Vice é grana que vai pelo ralo. Não precisa de vice. Para quê? Para ocupar um palácio? Para ter 100 empregados no palácio? Para viajar para os Estados Unidos? Vice não serve absolutamente para nada. Tem problema com o presidente? Assume o presidente da Câmara. Tem problema com o presidente da Câmara? Assume o presidente do Senado. Não precisa gastar com vice. O presidente da Câmara já tem a casa dele. Transforma o Palácio do Jaburu no museu. O Museu dos Vices. Coloca ali todos os vices da República e tal. Tem que dar um fim nessa história. Vice não serve para nada. Exatamente para nada. Tem que acabar com o vice. Bom. Tarará. Então aqui ela conta tudo que ele disse da campanha, não sei o que, falou que o brasileiro é malandro, não sei o que, lembra aquelas coisas todas que ele falou na campanha. Daí, olha aqui, Mourão passou por intensivão de treinamento de mídia. Sem equipe de comunicação própria, Mourão ouviu a assessoria de imprensa do PRTB, o partido dele, que correu para apagar o incêndio com referência ao contexto da herança cultural. Isso foi quando ele declarou: temos uma certa herança da indolência, que vem da cultura indígena, e a malandragem é oriunda do africano. Em setembro, ele voltaria a causar rebuliço ao defender que o Brasil elaborasse uma nova Constituição, mas não necessariamente por Assembleia Constituinte, e sim por um Conselho de Notáveis. Isso é a Constituição do Getúlio, a Constituição do Estado Novo. Francisco Campos era um notável. Isso é a Constituição da ditadura, se faz assim. De novo, a assessoria correu para tentar convencê-lo a recuar. Desta vez ele bateu o pé. Interlocutores dizem que até hoje crê nesse modelo. Uma Assembleia Constituinte, uma nova Constituição sem Assembleia Constituinte. É ditadura, né? A cabeça dele é ditadura, é militar, é general. Tem sangue de índio. É, exatamente, é mameluco. Mameluco. Não confundir, mameluco. Tem o mameluco e tem o maluco. Bom, então, a assessoria tentou fazer com que ele desmentisse a sua declaração sobre a nova Constituição sem constituinte, mas ele bateu o pé.
No primeiro turno, em outubro, Mourão voltou à cena. Meu neto é um cara bonito, viu? Viu ali? Branqueamento da raça. No dia seguinte, concordou com assessores que era preciso se recolocar. E aí ele disse, eu fui idiota, porque eu brinco e as pessoas não entendem o que é uma brincadeira e o que não é. Brincadeira, hein? Eleito vice de Bolsonaro, Mourão passou a ter rotina de briefings e treinamento midiático, como é costume entre autoridades de alto escalão. No início da noite, reunia-se com assessores para uma preparação para a próxima jornada. Recebia sugestões sobre como abordar os assuntos esperados para o dia seguinte e um resumo do que seria tratado em suas residências. De manhã, mais uma sessão. Segundo testemunhas, Mourão estava sempre bem informado e era de poucas perguntas. Em vez de apontar discordâncias e aspectos negativos, Mourão foi instruído a ressaltar aquilo que aprovava naquele assunto. Ao ocupar o anexo 2 da presidência, onde fica o gabinete do vice, Mourão completou o processo de institucionalização. Segundo auxiliares, foi rápido ao entender a liturgia de sua função e a necessidade de falar para 200 milhões de cidadãos, em postura diferente de Bolsonaro, que manteve o tom de campanha. Mourão passou a usar como referência para seus comentários a legislação ou o entendimento acordado no país. É o caso do aborto. O que a lei prevê deve ser respeitado. A Venezuela. O Brasil é signatário de acordos que vetam intervenções. O ex-deputado João Willis. Todo cidadão tem de ter seus direitos individuais preservados. Em março, já com 2 meses no cargo, Mourão mostrou que não seria tão completamente domesticado. Questionado sobre críticas de Olavo de Carvalho, ele mandou um beijo, se negando a comentar. Beijinhos, pô! Despediu-se. Antes de entrar para a vida política, Mourão se envolveu em casos rumorosos no Exército, ao chamar de herói o coronel Carlos Brilhante Ustra, reconhecido pela Justiça como torturador, e ao sugerir uma intervenção militar para resolver a crise política. Questionado sobre tais declarações, Mourão costuma dizer que foram tiradas de contexto e que nunca teve ímpetos antidemocráticos. Próximo de Mourão, o general Sérgio Etchegoyen afirma que o vice tem uma visão ponderada do mundo. Sempre foi assim. Ele é um homem de opiniões firmes e contundente. A característica dele é coragem moral. Quem não souber lidar com isso não vai entendê-lo, afirmou o ex-ministro do GSI, Sérgio Etchegoyen. E olha aqui, logo abaixo dessa matéria, que mostra que Mourão está sendo treinado para ser moderado. Está sendo domesticado. Não é que ele diz o que pensa, ele diz o que a sua assessoria acha melhor que ele pense, para parecer. Ele não é... Ele é como também ensina Maquiavel. O príncipe não precisa ter todas as qualidades, mas precisa parecer que tem. Então Mourão está parecendo mais moderado, está parecendo democrata, está parecendo humano, mas é parecendo. Não é que ele seja, não é que ele tenha mudado. Um homem da idade dele, de mais de 60 anos, não muda. O ídolo dele continua sendo o Brilhante Ustra. Ele continua achando que é melhor fazer uma Constituição sem Constituinte. Ele continua achando que é possível um autogolpe.
mas ele sabe que é melhor parecer democrata, é melhor parecer humano, melhor parecer mais parecido com a média dos brasileiros. E aí ele se diferencia do Bolsonaro, que é o que é aquilo que é, o recruta zero. Mas olha aqui, senador dá emprego de 23 mil por mês para primo de filho do presidente. Brasília, o senador Chico Rodrigues, do DEM, vice-líder do governo, contratou Leonardo Rodrigues de Jesus, conhecido como Léo Índio, pessoa de confiança do vereador Carlos Bolsonaro. Pessoa de confiança do vereador Carlos Bolsonaro. Então o senador contratou esse rapaz para o segundo maior cargo de seu gabinete, com salário de 22,9 mil mensais. Esse Léo Índio, primo do Carlos Bolsonaro, é estudante de administração, nem formado ele é. Ocupará o cargo de assessor parlamentar do senador. Ele só vai ganhar menos que o chefe de gabinete, que ganha 26,9 mil por mês. Segundo o senador, ele escolheu auxiliar por feeling, desenvoltura. É um garoto novo, que estuda administração, conhece muita gente na República e vai ser uma forma de me ajudar também, sendo que ele estuda no Rio de Janeiro. Melhor ainda, sendo sobrinho do presidente. Qual o mal que tem nisso aí? Eu quero que me dê mobilidade. Mobilidade para me dar mais movimento dentro do governo. O que é mobilidade? Se não proximidade. O que ele está falando aí é em proximidade com o governo, que ele chama de mobilidade. 23 mil reais por mês para um estudante. É normal isso? O estudante é primo do Carlos Bolsonaro, sobrinho do presidente Jair Bolsonaro. Mobilidade. Eu quero que me dê mobilidade. Mobilidade para me dar mais movimento dentro do governo. Mas ele é vice-líder do governo. Já não basta esse cargo para ele ter essa mobilidade? Tudo indica que não. Em meio a ataques a vice, Carlos vai a clube de tiro. Em meio a repetitivos ataques ao vice Mourão, o vereador Carlos Bolsonaro foi a um clube de tiro em Florianópolis. O dia na escola de tiro foi compartilhado por Carlos em suas redes sociais na terça-feira, anteontem. Além de um vídeo atirando com uma pistola .40, o filho do presidente divulgou um certificado que recebeu após participar de um workshop no clube. Mais um, escreveu. Ontem, Carlos escreveu que é estranhíssimo o alinhamento de Mourão com políticos que detestam o presidente, como o ex-deputado Jean Willis.
Meu ódio será tua herança. Deixa eu ver o que diz o Estadão. Estado de São Paulo. Bebê não deve ter contato com telas digitais, diz guia da OMS, Organização Mundial de Saúde. Licença ambiental mais flexível ganha urgência na Câmara. Projeto prevê fim da exigência de diversas licenças e tem apoio, claro, do Ministério do Meio Ambiente, da Agricultura e da Infraestrutura. Dólar beira R$4, apesar de avanço da reforma. Uruguai tem primeira safra de maconha de exportação. Você vê, o Uruguai exporta o produto, o Brasil proíbe. Microsoft entra no clube do trilhão. Clube de empresas que bateram $1 trilhão em valor de mercado. Tem novo membro, a Microsoft. Feito tinha sido alcançado em 2018 por Amazon e Apple. Então isso é o que o Paulo Guedes diz que vai obter com a reforma da Previdência. Mas no caso, R$1 trilhão. Aqui a Microsoft tem, o valor dela é de R$4 trilhões. O valor de mercado da Petrobras, que é a maior empresa brasileira, é de 300 bilhões. Sintam a diferença. William Wack, intrigas palacianas são tão velhas quanto palácios. Ataques contra Milton Mourão são, em última análise, luta pelo poder. Os militares sempre estão em guerra, sempre estão lutando pelo poder. Colocou os militares na política, é isso que dá. Vamos ver alguma matéria sobre... Olha aqui, William Wack. Nada tem de gratuito, maluco ou infantil. Os ataques contra o vice-presidente general Hamilton Mourão, lançados pelos círculos mais íntimos de Jair Bolsonaro. Trata-se de saber quem vai enquadrar quem. Em última análise, é uma luta pelo poder. Intrigas palacianas são tão velhas quanto palácios. Nesse caso, porém, não se trata de saber quem tem mais acesso ou consegue mais favores do dono do palácio, mas sim de determinar a quem o dono do palácio vai obedecer. Do ponto de vista dos assim chamados ideólogos, juntinho do presidente, faz todo sentido chamar Mourão de conspirador. E aqui logo abaixo, em outra matéria, no Estadão, Bolsonaro sugere que vice atua como presidente paralelo. Eu sempre achei isso, já falei isso faz tempo, que o Mourão atua como presidente paralelo. Crítica do presidente a Mourão foi feita em conversa com senadores e deputado durante voo da queimação, no dia 11, entre Brasília e Rio. Matéria de Vera Rosa e Tânia Monteiro. O fogo amigo continua alto no Palácio do Planalto. Embora o presidente Jair Bolsonaro peça mais sintonia e menos ruído, ele também critica o vice Hamilton Mourão. Pouco antes de a nova ofensiva contra Mourão vir à tona, o próprio presidente fez reparos à atuação do general durante um voo de Brasília para o Rio, em conversa com senadores e um deputado. A impressão de passageiros daquela comitiva foi a de que, para Bolsonaro, Mourão se movimenta como uma espécie de presidente paralelo, mais interessado em holofotes. A viagem ocorreu no último dia 11, após a cerimônia para comemorar 100 dias de governo.
O Estado ouviu 3 parlamentares que estavam no voo e, sob a condição de anonimato, todos confirmaram o incômodo do presidente com o vice. Naquele dia, Bolsonaro foi ao Rio para assistir uma palestra do pastor John Hagee. Descontraído, acima das nuvens, Bolsonaro apresentou ali vários problemas com o vice, que 9 dias depois apareceram nas redes sociais do vereador Carlos Bolsonaro. Ele não gostou, por exemplo, de Mourão ter aceito fazer palestra no Wilson Center, nos Estados Unidos, no dia 9, após receber um convite dizendo que os primeiros 100 dias do governo foram marcados por uma paralisia política. A convocação também elogiava o vice, tratado como uma voz da razão e moderação, capaz de orientar a direção em assuntos nacionais e internacionais. No voo da queimação, entre aspas, como ficou conhecida aquela viagem entre os passageiros, o voo da queimação. Bolsonaro lembrou que havia convidado o general em cima da hora para ser seu vice, no ano passado, porque tinha certeza de que o então presidente do PSL, Gustavo Bebiano, queria a vaga. A convicção vinha do fato de que todo político chamado na campanha para fazer dobradinha com ele era fuzilado no outro dia pelos jornais. Bolsonaro concluiu então que Bebiano detonava todos os candidatos a vice e agia como um traidor para ocupar o posto. Nomeado ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Bebiano foi demitido em fevereiro, após uma queda de braço com o presidente. É isso aí. Então, Bebiano caiu numa queda de braço com Carlos, os ataques foram puxados por Olavo de Carvalho. É isso aí. O Bolsonaro usa o filho, usa o Olavo de Carvalho para atacar Hamilton Mourão, além dele próprio atacar. E o Hamilton Mourão tem um encontro marcado com o governador do PT. Onde é que está? Está aqui no Lauro Jardim. Carlos, um filho fora da área de cobertura. Vereador passou feriado em clube de tiro sem atender ligações de Bolsonaro, que pediu ajuda de amigo para acalmá-lo. Onde é que está Lauro Jardim? Bom, isso eu vi na versão digital. Na versão digital do Globo, que o Mourão até avisou o Bolsonaro de que ele ia receber um governador do PT para não criar mais intrigas. Bom, meus amigos, muito obrigado por terem assistido esse programa matinal com a leitura de jornais, com a nossa troca de ideias. Peço que se inscrevam, peço que vocês peçam aos amigos para se inscreverem, parentes e etc. Peço que visualizem, compartilhem, deem likes, porque é assim que funcionam esses canais no YouTube. Esses canais não funcionam à base de investimentos milionários. Não adianta Jorge Soros com investimentos para impulsionar a TV Sonic. Essas TVs, como a TV Sonic, vivem da audiência de vocês. Por isso que eu agradeço a participação de vocês hoje
voltarei a qualquer momento com uma nova transmissão ao vivo. Não quero chamar de live para não confundir com lives de Bolsonaro. Sempre que houver uma nova notícia, sempre que houver uma novidade, sempre que eu tiver vontade de falar com vocês, ou tiver uma nova paródia, eu volto para tentarmos entender juntos tudo o que está acontecendo. Muito obrigado a todos. Tchau. Até a próxima.